Arthur Lira vai viajar ao Catar para a Copa do Mundo, segundo interlocutores do presidente da Câmara. Ele fica no país de 25 a 29 e deve assistir o jogo entre Brasil e Suíça. A sua ausência deve dificultar ainda mais a apresentação da PEC do estouro. O PT já considera adiar a apresentação da PEC do estouro para a próxima semana. O principal problema para a PEC, segundo esses negociadores, é a acomodação política dos futuros aliados do novo governo e da montagem da base aliada. A divisão de poder entre os aliados no Senado também virou um problema nas últimas horas. O grupo de Renan Calheiros contesta a entrega plena do poder ao grupo do atual presidente Rodrigo Pacheco. A expectativa do governo eleito é de que, se resolvida a questão política, as demais divergências quanto ao texto, como o prazo do vai e ver fiscal e o tamanho do valor de extrateto que a PEC permitiria, de 175 bilhões ou menos, ficaria mais fácil de administrar. Muito bem. E aí, Samuel, o Lira vai fazer um relax, né? Vai na Copa aí também, e aí esse tema aí da reportagem. Exatamente. E antes de ir à Copa do Catar, ele resolveu arquivar as assinaturas, o pedido de CPI perante os membros do Supremo Tribunal Federal, STF, por não ter prazo tempestivo. Haja vista que a nova legislatura ganhará a partir do dia 1º de fevereiro de 2023. E aí, deputados federais derrotados de todo o Brasil, aqui em Rondônia, resolveram fazer politicagem, assinar o pedido aí do Marcelo, e deveriam ter feito isso em um outro momento, né? Há 2 anos atrás, quando estavam em pleno gozo dos seus direitos políticos. Daqui a pouco vai ocorrer o recesso no parlamento, e aí politiqueiros tentam tumultuar o processo eleitoral, tentando enganar os mais desavisados e aquelas pessoas de boa fé que têm capacidade cognitiva muito reduzida e que desconhecem o trâmite, né, do processo legislativo. Temos aqui o eminente doutor Ricardo Frota, que é do bolsonarista, mas sabe que não tem como fazer nada durante 15, 18 dias. É só uma tentativa esdrúxula de querer dar um último suspiro. E na situação do Arthur Lira, eu não vejo nenhum tipo de cometimento de crime. Ele ir à Copa do Catar, eu acredito que todas as pessoas que têm fazendas, né, possuem condições financeiras e que gostam, né, porque muitos querem e poucos podem. Poucos podem, mas não querem. Tem que querer e poder. Ele quis ir para a Copa, tem como ir. Não sei se foi com dinheiro, né, público ou dinheiro particular. O certo é que ele está realizando aí o sonho de muitas pessoas, que é de estar acompanhando ao vivo e a cores a nossa seleção jogar. Muito bem. Frota, já que ele citou você, Samuel, eu estava com tudo certo para ir para a Copa. Eu consegui um hotel, uma diária baratinha lá, 7.200 por dia. 7.200 reais. Mas estava pegando sol, entendeu? Só tinha quarto que pegar. Aí eu disse, eu vou lá para passar calor e coisa. Acabei não indo. Frota, vamos lá. É um direito que ele tem, ele é um cidadão, é um ser humano, trabalha para isso. Eu acho que ele não vejo problema nenhum, senão a situação política que a gente vive. Então, eu acho que a prioridade dele deveria ser essa PEC, né? Essa PEC do estouro, que já tem várias propostas, não chegam ao consenso. Recentemente, querem validar ela por 2 anos, furar o teto de gastos, com completa irresponsabilidade fiscal. Então, esses pedidos de impeachment, Samuel, eles são direcionados ao Senado, não é ao presidente da Câmara Federal. Não, releia novamente, Ricardo, que tu vai perceber. Oi? Releia novamente. Não, a competência para julgar pedido de impeachment... Não é impeachment, é CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Desculpa. Eu achei que fosse os pedidos de impeachment que tem contra os ministros do STF. Então, assim, eu vejo que não é o momento. Eu acho que ele tem, nesse momento, tentar pacificar, tentar resolver essas questões que estão sendo muito discutidas, essa transição, essa PEC que estão tentando ganhar força, estão tentando conseguir apoio no Congresso, mas não está sendo fácil. Isso vai gerar um rombo muito alto, de bilhões. Isso, de uma certa forma, vai prejudicar o país. O que o PT, o que o Partido da Esquerda quer é alocar
os seus apoiadores. Então ele fez compromissos altíssimos com esses apoiadores e hoje eles buscam meios para poder alocar essas pessoas, fazer com que os ministérios virem cabides de emprego para apoiadores políticos. Então, eu acho que ele tem todo o direito, mas nesse momento ele tem que ter toda a cautela do mundo e não é o momento de se ausentar do país, com toda essa situação que a gente está vivendo. Muito bem. Um abraço para a Enciclopédia do Esporte em Rondônia, chamada Luiz Carlos Pereira. Mandou um recado para você, dizendo que o Diamante Negro, sabe quem é o Diamante Negro? O Leônidas da Silva, foi ele o criador do gol de bicicleta. E depois você dá um Google aí, você vai achar. Sim. Leônidas da Silva, Diamante Negro. Eu falei que vários fizeram Não, gols, sim, né? sim, mas ele já aproveitou aqui, porque o Luiz é uma referência no esporte aí, sabe tudo. Né? Policial aposentado, né? Policial civil aposentado. Grande Luizão, um abraço. Nos acompanha aí direto e sabe tudo de esporte. Está sempre antenado, ligado. Vamos lá? Vamos com o Renan. Você, Renan. Bem, com exceção aqui do Cícero, né, que tem a possibilidade de ir para o Catar, só não foi por causa do hotel, do sol. Se para passar aperto, não vou, já é calor lá. Eu ficar com um hotel com o sol batendo, não quero, não quero. Eu resolvi ficar por aqui, ou na nossa FanFest aqui, entendeu? Deu. Exatamente. Está aqui prestigiando a nossa economia local, né, Cícero? Isso aí. Com exceção dele, eu acho que assim, quem tem possibilidade, quem tem as condições de ir, né, eu acredito assim, momento de ir mesmo, de prestigiar, de estar próximo à seleção. Eu acho que não tem nenhum problema quanto a isso. Exceto se houvesse, né, e como há no caso do Arthur, um assunto muito importante, que é a PEC, no caso a PEC do estouro, que ele necessariamente precisa encaminhar, fazer os encaminhamentos, né, fazer as reuniões. Acho que assim... obviamente, se você tem a possibilidade de ir, não tem uma situação dessa no seu país, obviamente você tem que ir, mas quando se trata de assuntos mais importantes, pessoas que precisam do auxílio, pessoas que precisam da mão do Estado, precisam do respeito, né, à nossa economia aqui, para que a gente possa avançar, verificar o que vai ser feito, como que vai ser procedido isso, acho que, né, mas o jogo é rápido, então se ele tiver reuniões virtuais, puder encaminhar aquilo ali, ele pode fazer de lá mesmo essas tratativas. Então, no frigir dos ovos, não há nenhum problema em relação a isso. Vamos ver se a gente avança nessas pautas. O que a gente precisa é restabelecer a nossa democracia. O Brasil precisa avançar em termos democráticos. Igual, né, eu ouvia falando ontem, né, a respeito das urnas, discordei de alguns pontos em relação aos relatórios, mas a gente precisa realmente fazer o país avançar e precisa de contar com esses deputados, também contar com o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, com o Congresso Nacional em si, para que a gente possa avançar as pautas que o Brasil precisa. Muito bem. Paulo Cavalcante, sua vez. Bom, nós estamos num momento muito tenso brasileiro, né? Tanto é que eu ouvi mais rojões estourando na contabilidade dos votos do primeiro turno, né, quando alguns deputados, né, viam que estavam eleitos e em volta da minha casa lá, os torcedores de cada deputado, eu vi mais barulho de rojões estourando nessa época do que agora na Copa. Houve muito pouca comemoração, em virtude de muita gente que está preocupada com o Brasil. Aí você vê Lira indo para a Copa, né? Eu acho que não vai fazer falta nenhuma, porque, para mim, ele se acovardou muitas vezes. Infelizmente, esse efeito que a gente tá sofrendo aí, né, do Xandaquistão, esse efeito do Xandaquistão é realmente uma fraqueza muito grande do Lira, né, e o joelho dobrado dos nossos deputados, né? Então, tanto o Congresso, de uma maneira geral, tanto deputados como senadores, mas os senadores, o Lira tinha obrigação de ter aberto o processo. Abriu o processo, se der votação e der impeachment, tudo bem, se não der, não tem problema. Tinha que ter aberto os processos, tantos outros processos que houve nessa legislatura, mas ele não abriu, ele segurou, engavetou, né? Inclusive alguns deles com 4 milhões de assinaturas, né? Algo assim
fora do comum, né? O Lira vai ficar na história assim, do cara que mais afrouxou no momento que o Brasil mais precisou dele. Porque se o Xandão tem essas costas tão largas assim, rapaz, ele vai passar tanto ele como o Barroso, vai responder o processo e vai ganhar, né? Mas tinha que ter aberto, né? Agora você vê a CPI. Eu sei que a CPI teria muito pouco tempo para trabalhar. Eu entendo a fala do nobre comentarista aqui, Samuel. Porém, eu entendo também o seguinte, não importa se é início, meio ou fim. Se tem alguma coisa para se fazer, tem para se fazer. Nós estamos num momento muito estranho da nossa democracia. Nós precisamos... Por que esse medo de apurar? Por que esse medo? Como é que se responde, né, um laudo de urnas de mais de 30 páginas em 13 minutos, né, com coisas técnicas? Então você vê que tem muita coisa mal resolvida. Da onde se tirou 23 milhões de multa, né? Coloca as pessoas, achocalha pessoas. Hoje, até muitos de esquerda estão assustados, porque pau que dá em Chico, dá em Francisco. Um dia chega neles também. É isso aí. Muito bem. Você pediu 30 segundos? Vai lá. Olha só, Bispo, de fato, o Arthur Lira ele engavetou muitas coisas, inclusive os mais de 100 pedidos de impeachment em face do presidente Bolsonaro. Então a gente não pode ser seletivo aqui, né? E assim, nessa situação da abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, só quem desconhece o processo legislativo para, né, aprovar um tipo de aberração dessa. Se não, vejamos, aqui no estado de Rondônia, dos 8 deputados federais, quantos foram reconduzidos ao seu respectivo mandato? Aí, dia 1º de fevereiro de 2023, não haverá prazo tempestivo para a comissão especial emitir relatório. Você quer que eu responda para você? Só o Crisóstomo e o Moschini. E a Silvia Cristina. E a Silvia. Aí os outros mas a Mariana não concorreu, o Léo não concorreu. Exatamente. Aí, vamos lá. Como que o Fernando Massa vai se manifestar? A Cristiane Lopes, tantos outros, o Lebrão. Então, a gente tem que ter clareza, pessoal. Agora, é muito fácil a gente vir aqui e jogar para a plateia. Por exemplo, a Mariana Carvalho, se ela quisesse mesmo investigar o Alexandre de Moraes, porque ela não fez isso aí em 2019, 2020, 2021. Aí, depois que perdeu a eleição, aquele Marcelo lá do Rio Grande do Sul é um camarada, né, que eu não concordo com a ideologia dele, mas é um camarada preparado. Eu acho que ele é muito coerente nas coisas que ele prega, naquilo, nas convicções. Inclusive, a formação dele é política. A formação dele é em ciência política, é uma pessoa preparada, não é politiqueiro, defende o Estado mínimo, não gosta de pobre, é racista e pronto. É igual o deputado do Rio de Janeiro. Não, irmão, o cara que é favorável a repasse de política pública para o combate, o enfrentamento ao racismo, é o quê? O cara que defende o Estado mínimo num país desigual como o nosso é o quê? A gente tem que começar a chamar as coisas no Brasil pelo nome que é. Agora, o que me causa estranheza... O Estado mínimo, Samuel, faz com que o país afunde. O Estado, tu tem plano de saúde ou tu tem SUS? Me responda aqui agora. Tu paga quanto teu plano de saúde? Olha... Tu tem SUS, então para com isso. Olha, Olavo de Carvalho, o pai do capitalismo, veio puxar a cachorrinha aqui no Brasil. Ninguém está falando. Ninguém está falando. Não, Samuel, por Estado favor. mínimo é o quê? Ninguém está dizendo que SUS, não é nada disso. Cada vez nós damos mais chance para que o brasileiro cresça e se desenvolva. E mais faculdade particular aqui, o Maurício e a Mariana com um monte de faculdade e a Uni precária. É assim que é? Quem mais apoiou faculdades particulares ao longo dos últimos 30 anos, quem mais apoiou foi o PT, meu amigo. Eles apoiaram, eles se tornaram esse pessoal milionário com esse negócio desse financiamento que o Bolsonaro liberou para o pessoal de graça. Liberou o financiamento, então tá aí aliciou um monte deles aí. Gente, pelo amor de Deus, meu irmão e minha irmã, eu sei que às vezes é chato, você que está me assistindo aí na sua casa, que é adorador do Bolsonaro, igual o bispo Paulo Cavalcante, o Ricardo... Não tem adorador do Bolsonaro, coisa nenhuma. Vocês perderam a eleição. Não, perderam a eleição, meu amigo. Meu amigo, não tem... Samuel, para, Samuel. Não tem paixão aqui. Tem certo e errado. Conduzir um país sem o mínimo de moral... no sentido de você cuidar, sabe, de não estourar teto, de cuidar,
sabe, para que o Brasil tenha suas reservas. O Bolsonaro deu um rombo de 400 bilhões, bispo. Possível. Para com isso, pelo amor de Deus, para com isso, você... Não, fala outra coisa aí, defesa de família, que o Bolsonaro casou com 4 famílias, aí eu vou concordar. Agora, esse negócio de falar de responsabilidade fiscal, o cara deu um pino, é mentira minha, 400 bilhões de reais. Qual é a responsabilidade, Ricardo? Para salvar vidas, comprar vacinas. Em condições normais, ele não faria isso. Negou vacina, Ricardo. Negou o quê? 45 dias de atraso, que é o que vocês alegam? Quantas doses? Samuel, por favor, quantas doses de vacina você tomou? Eu? 3. Eu tomei uma só. Você tomou 3. Isso. Faltou dose para você? Em que aspecto? Faltou dose para sua família? Faltou. Vez que você levou? Faltou. Toda vez que eu vi todo mundo ser vacinado, tá sobrando dose. Agora, tá sobrando. O que é isso, meu amigo? Nós somos um dos países que mais vacinaram. Que conversa é essa? Com isso, bicho. Rapaz, se o PT tivesse no governo nessa pandemia, nós estaríamos pior do que a Argentina. O Bolsonaro é tão bom. Pior do que a Argentina. Então? Me fala, já que ele é tão maravilhoso, por que ele não conseguiu a reeleição? Pior do que a Argentina. E o sistema? Sistema de quê, Ricardo? Sistema o povo votou. Ele, por ele não ser corrupto. O povo escolheu o Lula. Que não corrupto de quê? Por ele não ser corrupto. Oh, meu o sistema Deus não do céu. gosta de político que não é. O cara comprou 51 imóveis com dinheiro espécie. Tu vem falar que ele não é corrupto. Isso agora? Não, peraí. Isso agora? O único que trabalha na família dele. O único que trabalha na família dele é escrivão da Polícia Federal e não ganha 10 mil. São tudo bandido, vagabundo, rapaz. De dinheiro lícito, situações pretéritas do passado dele, que ele adquiriu imóveis. Ou tu é moral, tu não é moral. Vamos falar dos 4 anos de governo dele. Quem enriquece no serviço público é ladrão. O Bolsonaro é um ladrão e uma fuleira, rapaz. O Renan pediu uma parte. Desistiu? Não, é quando a gente entra nessa discussão, é ele, é aquele outro, é aquele lá. Não, é essa. Só um minutinho, Samuel, rapidinho. Quando a gente entra nessa discussão entre é ele, não é ele, aquele outro que é ladrão, esse é ladrão, quem é mais ladrão? Aí a gente não evolui no debate. Esse debate aqui é um debate de alto nível. A gente não pode ficar aqui afirmando o Bolsonaro é ladrão, o Lula é ladrão, não. Nós temos que enfrentar situações. O problema do Brasil é muito mais profundo. A gente está numa situação precária. A gente tem que pensar no ano que vem como um ano de avançar, porque não por conta de político nem nada, talvez até mesmo por conta da própria situação que a gente viveu nos últimos anos. Não pode se colocar a culpa somente num presidente, também a culpa também somente num Congresso Nacional. A gente tem que estabelecer as respectivas culpas. Então, assim, acredito que nós passamos por um período difícil, nós tivemos algumas dificuldades, agora é hora de corrigir o rumo, corrigir as políticas sociais. Eu acredito que tem que ser realizado. Acho que todo mundo que tem que ter direito a uma renda mínima. Eu sempre acreditei nisso. Tem que ter a porta de saída também. Mas nosso país precisa avançar. E a gente não pode ficar aqui nessa discussão. Ele é ladrão, aquele outro é ladrão. Não, foi eleito. Né? Para alguns, infelizmente, para outros, felizmente, e a gente precisa avançar. Ano que vem está aí, e tenho certeza que, se avançar aí, todos nós, né, seremos beneficiados aí com essa política. O que é, Frota? Quer falar? Não, essa questão, eu acho que cada um tem suas convicções. Agora, a gente também não pode colocar uma venda nos olhos da população e fazer com que eles não enxerguem mais um passado que existiu, um passado macabro, um passado o problema é que isso não resolve nada, Ricardo. Não resolve nada. Foi eleito, acabou. Sim, mas o eleitor, as pessoas, metade da população, não pode simplesmente ignorar que não houve isso. Que não houve essa corrupção. Não é ignorar. O problema é que é o seguinte, aí que tá. E a gente não pode Nós vamos fazer vista grossa também pro Bolsonaro. A gente não pode colocar isso como se fosse normal. Esse é o problema. Eu não quero entrar nesse discurso, mas eu vou fazer vista grossa também pro discurso do Bolsonaro também. Foi colocado no poder uma pessoa que foi condenada. Mas é um problema. Mas para muita gente ter colocado uma pessoa na presidência que tem um histórico podre, isso é um problema. Sim, para muita gente considera isso um problema. Claro que aliás, a discussão hoje do país é isso. Frota, isso é um problema para 60 milhões de pessoas que colocaram esse condenado que você está citando para ser o próximo presidente. E 95 milhões de pessoas que não colocaram ele. Tá, mas o que vale? A maioria. Mas então é válido e é legítimo essa indignação. A gente não pode simplesmente, calem a boca. A gente não pode falar para a população que não pode se manifestar. Cara, 95 milhões não, você está pegando brancos e nulos para colocar no negócio, você está pegando pessoa que nem foi votar. Aí branco, nulo e a votação do Bolsonaro. Então quer dizer que todos são a favor do Bolsonaro. Eu estou falando que essas pessoas não quiseram. Uma boa parte. 2018 o Bolsonaro fez quanto dos 32 milhões de pessoas de abstenção não quiseram nem Lula nem Bolsonaro. Quanto?
Então, é o que eu tô falando. É o que eu tô falando. Então, somando isso ao voto do Bolsonaro nulo e branco, dá 95 milhões. Sabe qual é o belo da democracia, então, pessoal? Pode, é que você que é trabalhador pobre tem um voto igual do Ricardo. A gente não pode calar essas pessoas que eles acham que eles podem mandar em tudo e não é. Tem que respeitar. Em 2018, o Haddad perdeu. A oposição com o Bolsonaro foi ferrenha. Do início do mandato falando mal, chamando ele de genocida, falando ele isso, genocida, homofóbico, ele é isso mais aquilo, e consideravam isso normal. Em nenhum momento o TSE, o STF foi lá e proibiu uma postagem de alguém xingando o Bolsonaro de genocida. Então é legítima essa manifestação. Ele perdeu isso, então. E a gente tem que respeitar essa parcela da população que está contra, que não queria Lula. Pronto, é uma manifestação. Mas perdeu. Perdeu, mas vai ter uma oposição. E a gente não pode calar essas pessoas que se manifestam de forma contrária. Eu concordo contigo no aspecto. A gente tem que respeitar a opinião de quem está contra o governo, mas a democracia é justamente isso. Ela é linda por conta disso, porque vence quem tem a maioria, infelizmente. Para vocês, infelizmente, o Lula foi eleito. Evidentemente. Claro, com todas as dificuldades, todo o problema, etc., que Bolsonaro enfrentou, também ele contribuiu. Ele foi um cara que ajudou a imprensa, ele dava pauta para a imprensa todo dia, porque todo dia ele falava uma besteira, a gente sabe disso, a gente não pode negar isso. Ora, a gente até conversa muitas das vezes com outras pessoas, etc. Pessoal, se o Bolsonaro tivesse o proceder dele hoje, ele estava reeleito. Eu concordo, concordo contigo quando fala que ele fala besteira. Eu concordo. Eu nunca cheguei aqui e discordei de que o Bolsonaro fala besteira. É verdade. Eu concordo contigo. Mas eu também falo aqui que o PT não só falou besteira, como fez besteira. Então não pode ser dois pesos e duas medidas. Exatamente. A gente não pode ignorar os fatos. Só isso. Contigo. Muito bem, senhores. Muito bem. Paulo, eu quero perguntar uma coisa para você. Você sabe quem é que disputou o segundo turno em 2018 com o Bolsonaro? O segundo turno foi Haddad. Muito bem. Então você acha que se o Haddad tivesse ganho em 2018, veio a pandemia. Haddad presidente, ganhou em 2018. Sim. Veio a pandemia. Sim. Você acha que ele. Até vou usar um termo bem suave aqui. Tá. Você acha que ele desdenharia da pandemia ou brincaria, digamos assim, com a situação como fez o Bolsonaro num determinado momento, antes de comprar vacina, ou vamos lá, enquanto ele não acreditava que a coisa tinha a relevância que chegou a ter? Primeiro, eu não concordo com essa fala sua. Segundo, o que eu entendo é o seguinte: primeiro que quis fechar... Não, mas o que eu estou fazendo é hipotético, Paulo. O primeiro que quis fechar foi o Bolsonaro. Antes da pandemia começar, quando o doutor lá da TV Globo disse vai ser apenas uma gripezinha. Quando o governador de São Paulo disse, imagina, isso é loucura, fechar nada. Ele falou, olha, melhor não ter o carnaval, melhor dar uma parada, esse negócio aí tá meio estranho. Não, ele queria parar por viés ideológico. Né? Não Veja bem, não, por favor. É viés ideológico contra o carnaval. Você quer falar? Fale você, então. Não, pode falar. Viés ideológico... A gente não pode mais falar nesse programa, pô. Mas viés ideológico... A gente não tem mais horário aqui. Ele fez a pergunta pra mim. Mas você também... Ele não fez a pergunta pra você. É porque se eu perco o time... Eu acho que eu tô no meu momento. Se eu perco... Se eu perco o time, eu não consigo opinar depois. Só um pouquinho. Conclui, por favor. Não, eu espero. Agora vou ser interrompido? Não vai. Conclui porque eu tenho que chamar o intervalo. Se eu for interrompido, eu vou levantar e vai embora. Você tem 2 minutos para concluir. Vai lá, porque eu tenho 2 minutos? Vai lá. É muito. Ele foi interrompido, ele quer dissertar sobre o que eu falei, ele disse que não concorda com o que eu falei. Eu falei de forma hipotética. Vai lá, vamos lá. Bom, vou tentar reformular minha fala aqui. Bom, gente, vamos entender. Primeiro, ele tentou de um tudo naquele momento. Ele não tinha o que estava acontecendo. Muitas informações chegando, a China, né, tendo aquela coisa de Wuhan, aquela situação toda, não se sabia direito. Bom, depois vem essa situação, vão fechar tudo, sabe? Morre de fome todo mundo, como é que vai fazer? Né? Ele falou, não vai ser desse jeito, eu não quero desse jeito, vai ser assim, olha, vamos quem pode trabalhar, trabalha, os mais velhos ficam em casa, vamos dar um tempinho, vamos tentar ver se tem algum medicamento, porque não podia ter tratamento, deixa a pessoa lá morrendo em casa, por isso que ele até fez aquela fala infeliz dele,
né, quando ele imita a pessoa lá morrendo, mas ele estava dizendo, gente, ó, vai deixar em casa até a pessoa quase estiver morrendo, aí quando está morrendo ela vem para o hospital. Isso foi uma fala infeliz? Infeliz. Foi uma fala infeliz? Foi uma fala infeliz. O Haddad faria isso? Não, porque ele é político. Tá. O Haddad é falso. O Haddad sabe manipular as pessoas. O Haddad tem conhecimento de retórica, sabe fazer esse tipo de coisa toda. Ele não faria isso, mas afundaria o Brasil, gente. Olha, Deus é bom com o Brasil. Eu não sei porque que Deus... Dizem que Deus é brasileiro. Eu não acredito nisso, não. Deus não tem nada a ver com país nenhum. Mas Deus ama a nossa nação de uma maneira muito especial. Porque se o PT estivesse no governo nessa pandemia, meu amigo, acho que nem nós estaríamos aqui hoje.